Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira, essa é mais uma edição do Política é S, programa sobre política e poder no Estado do Espírito Santo. Lembro para você que nós estamos no YouTube, nas plataformas de áudio, também no seculodiario.com.br. Todo esse conteúdo de hoje e outros você pode procurar por lá e também no Instagram, que é @tvséculo. Hoje nós vamos falar sobre o grupo de acompanhamento ao Legislativo, conhecido como GAL. Está se rearticulando esse movimento em vários municípios do Espírito Santo, e nossos convidados estão aqui, o Isaías Santana e Hildo Santos, estão participando do projeto em diferentes cidades, inclusive. Bem-vindos, obrigado pela presença. Queria que vocês contassem para a gente um pouco o que é GAL, para a gente começar essa conversa. A gente está, na realidade, retomando uma história, né, de um movimento que existiu no final da década de 80, década de 90, que era quando a gente criou os grupos de acompanhamento ao legislativo, né? E essa ideia foi interessante porque foi uma ação que verberou um pouco a questão da consciência de classe na época, né? Que era uma concepção que veio das comunidades eclesiais de base, né? Quando a igreja estava muito focada nessa questão da teologia da libertação. Então, e juntou as comunidades de base, a formação das associações de moradores, diversos movimentos populares, e isso trouxe também uma consciência política, né, das pessoas também quererem se engajar na luta política. E eu lembro que, na época, a gente contribuiu muito na própria elaboração da Constituição de 1988, né, levando proposta para o Congresso Nacional. E esse movimento foi muito importante, chegou a ser articulado na época em diversos municípios do estado do Espírito Santo, né? Grande Vitória, então, ela era muito forte e deu os resultados na questão de intensificar a luta política e o fortalecimento da democracia, né, do retorno da democracia no Brasil, né? Então, acho que foi muito importante e, dada a conjuntura que acabou dando um esvaziamento no movimento popular, no movimento social, né? Até hoje ainda tem uma lacuna muito grande, né? Devido a toda essa situação que o Brasil viveu e está vivendo, né? Mas agora a gente vê que esse é um momento de retomar, porque é preciso fortalecer a democracia. A gente pensou que a democracia estava consolidada e acabando, a gente viu que não está. Então a gente está retomando agora, tentando reorganizar os GAUs nos municípios capixaba. Pois é, muita coisa aconteceu. Então vocês participaram daquele processo ali dos anos 80 e tal. Como é que vocês estão olhando essa rearticulação? O que tem de diferente? Porque eram conjunturas políticas, inclusive tecnológicas, né? Muito diferentes. O que tem de novo, de diferente? Como é que era naquele tempo? Como é que vocês estão pensando essa atuação hoje? Eu, particularmente, eu não participei, né, ativamente naquela época, que eu morava em São Paulo, e ao retornar para aqui, minha capital, sou capixaba, estava retornando, eu tomei conhecimento do GAL através daqueles boletins que as comunidades eclesiais de base distribuíam, né, e eu fiquei sabendo ali, depois acabou, né, e agora, né, como disse bem Isaías, depois da atual conjuntura, eu falei, pô, precisamos reativar o GAL, né, para rearticular o GAL e voltar a atuar aí, para nessa política que está muito assim, como você falou, né, não está como era antigamente. Antes você podia discutir projetos, né, levar isso para a opinião pública, né, mostrar como é, né. Hoje em dia não, está muito polarizado, direita, esquerda, né. Então a gente eu pensei assim em recriar o GAL, né, foi partiu de uma iniciativa minha, entrei em contato com o pessoal de Vitória, Fernando, Isaías, e aí, vamos lá, vamos recriar. E já estamos nos articulando, estamos ainda engatinhando, né, já temos Recém voltou, né? O recém voltou. período legislativo. Isso. Em Vila Velha nós já estamos acompanhando as sessões desde a 5ª sessão ordinária, em Vitória já tem um grupo se organizando, Cariacica também, e na Serra. Então a gente já estão se articulando, estamos montando nosso regimento Os interno. 4 maiores municípios do estado, Isso, né? isso. População. Então estamos aí nos organizando. E o nosso desafio atual, né, é divulgar o que está sendo discutido lá na Câmara para a população,
para que eles tomem conhecimento. Porque aquele cidadão, para mostrar para o cidadão, não basta só votar. Votar e deixar lá os políticos resolver. Não, tem que acompanhar, tem que cobrar, né, de todos que estão lá discutindo as nossas cidades. Certo. Porque a mídia faz esse acompanhamento, mas também é bem diferente, né, do próprio cidadão estar ali, né, difundindo e procurando saber e cobrando também. Aí vocês falaram de, né, dos municípios. Para quem é, por exemplo, de outro município, tem interesse em criar entrar em contato, como é que funciona? Não, veja bem, Cada um tem sua autonomia. sim, veja bem, o que a gente quer dar ao GAL é um caráter totalmente autônomo, né, sem estar atrelado a nenhuma organização, e muito menos a partido político ou qualquer coisa. Mas é um movimento aberto para que todo mundo que é do campo democrático, popular, que quer discutir as suas cidades, né, então pode participar do GAL. Atualmente, a gente está, né, num processo já quase consolidado de criar uma coordenação metropolitana, né, entendendo de Aracruz, Guarapari, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Fundão, aonde está onde as coisas são mais pesadas, né? Mas isso também não, essa coordenação metropolitana que a gente está chamando por enquanto, ela também está aberta a ir em outros municípios, em outras regiões do estado, caso alguém queira fundar o GAU ou discutir o Ou que é o seja, GAU. Nós estamos abertos para isso também, para para que ir. elas sejam autônomas, mas articuladas, né. Porque Articuladas, também, assim, eu imagino que não é chegar qualquer um querer falar qualquer coisa também, né. Como você falou, tem tem um regimento um que vai regimento, uma coisa determinar. que vai ordenar também como é que, funciona. É um regimento comum, essa é a ideia, ou é um regimento cada um com o seu? Não, a ideia é fazer uma coisa articulada, unificada, Entendi. para que todo mundo tenha É, né, Vai ter. uma linha de pensamento para poder ficar mais fácil, né? Uhum. cada um dentro da sua realidade local, né? É um regimento para todos, né, metropolitano, mas cada um dentro da sua realidade vai trabalhar conforme a realidade daquela município. E o foco é nos municípios, pela proximidade com o cidadão. Aí vocês têm planos de fazer outros tipos de acompanhamento também, ou na Assembleia Legislativa, Congresso, Nacional. Como é que vocês têm pensado isso? A ideia, a princípio, a gente está pensando mais a nível do Estado mesmo, né? Mas, claro que muitas dessas militantes que vão estar no GAU têm ligação com outras organizações de nível nacional, né? Tanto na área da pessoal que discute a questão da religião, né? E o próprio pessoal do movimento sindical, né? Tem as suas centrais sindicais, tem entidade de nível nacional. As igrejas também têm essa articulação. A ideia é que a gente lança a ideia aqui do Espírito Hum, Santo, porque o Espírito hum, Santo tem uma história muito grande nessa questão da ação do movimento popular, né? Mas que, igual os outros estados, também teve baixa por causa, né, desse atropelo conjuntural que a gente viveu aí. Porque aí, como o Rio falava, quer dizer, no nosso tempo, quando o GAU existia, era chamado o pessoal que lutava para poder melhorar o relacionamento com a direita, né? E tentando montar uma esquerda. Agora você tem a esquerda, a direita e a extrema-direita, né? hum, Então o negócio agora é mais complicado, tem uma dose a mais, né? uhum, Que hoje a gente é obrigado a conviver com a chamada direita constitucional, pelo menos aquela que uhum. não fica à margem da Constituição, mas já tem uma extrema-direita que está para além da Constituição, né? Quer dizer, querendo criar essas coisas totalmente arbitrárias. E então, quer dizer, é o momento do movimento social, né, retomar o seu protagonismo, porque senão as coisas podem complicar ainda mais. É, eu tô falando assim, na Assembleia Legislativa, por exemplo, né, e até os parlamentares capixabas a nível federal, né, o que Isso. eles estão fazendo, que poderia ser, mas no momento o foco é consolidar isso nas cidades, né, isso que eu entendi. Eu acho que com isso a O gente primeiro passo para depois pensar em e coisas se a gente chegar na Assembleia, principalmente a gente vai chegar em algum, pelo menos na nossa bancada, o que que eles estão fazendo em Brasília, né, então a gente vai ter uma conexão. Inicialmente, como colocou aqui, a gente quer começar nos municípios, né?
fazer a população entender o município, como está sendo discutido, o que está sendo discutido, como. E depois é lógico, nossa ambição é chegar na Assembleia e abrir para outros municípios e acompanhar nossos parlamentares, tanto aqui a nível de estado como federal também. Certo. E aí, assim, eu queria perguntar o seguinte, se como é que tá sendo essa atuação até o momento? O que que vocês pensam, né, em fazer, assim? Como é que funciona? Se vocês estão indo, como é que vocês estão acompanhando? Que tipo de relato vai ser feito? Como é que isso vai ser comunicado? Que, Esse pode ir. esse é o nosso desafio, né, Ivo, como atingir a população. Nós já estamos acompanhando, como eu falei, em Vila Velha, desde a 5ª sessão, estamos indo lá acompanhando, fazendo os relatórios, temos já uma escala, quem vai na segunda, quem vai na quarta, fazemos o relatório. Agora o nosso desafio é esse, como nós vamos chegar e atingir a população. Nós vamos divulgar, nós estamos articulando, estamos caminhando e vamos pensamos em parcerias, né, com entidades, sindicatos, quem desejar participar, quem tem interesse em ver uma política, ética, né, e saudável, que tem interesse em ver o crescimento do município, esse o espaço está aberto, né, nós estamos juntos e queremos caminhar juntos para melhorar e levar a política sem essa questão de ódio que está tendo hoje. Hoje é uma questão de ódio muito incrível, né, inclusive a gente vê lá na Câmara, questões até de ofensa pessoal Uhum, de um parlamentar com outro, né. Então nós não queremos isso, nós queremos que eles discutam, uhum. o município para o munícipe. Exatamente. E assim, eu vejo que, essa coisa de fiscalizar, né, a função do vereador, falando e todos os parlamentares, de fiscalizar o executivo hoje ela se resume a uma grande minoria em qualquer das câmaras, acredito que do Espírito Santo, com algumas exceções bem raras, quando você tem um tensionamento maior, um prefeito que está sendo muito mal avaliado e eles saem fora, mas assim, essa dinâmica de que os prefeitos geralmente conseguem cooptar a grande maioria dos vereadores, alguns que se mantêm na oposição fazem, esse papel de crítica, e os outros ficam silenciados, né, eles se silenciam, né, porque o fato dele ser da base de apoio, não quer dizer que ele precise ser acrítico, mas você vê que são poucos que mantêm um nível mínimo de dependência, porque eles têm cargos, de repente, porque eles têm, né, vários favores aí acontecendo. E eu acho que o desafio também é de ter um contraponto que é fiscalizar o fiscal, na verdade, né, a É, função do GAL é um pouco isso, porque a obrigação de fiscalizar não é É da regimental, Câmara, né. é constitucional do vereador, né, e aí muitos não cumprem. mas veja bem, eu estava fazendo também um resgate histórico, que na época a gente, quando nós construímos o GAL, nós estávamos também organizando as associações de moradores, e, né, os movimentos, então, quer dizer, era um momento muito importante. Hoje, por exemplo, se você vai ver, a maioria das associações de moradores, elas são ou do vereador ou do Exatamente. prefeito, está todo mundo no cargo comissionado. Então, quer dizer, está todo mundo amarrado, né? E os vereadores hoje, por exemplo, se você tem uma ideia, em Vitória, por exemplo, no apagar da luz, que era terminar no fim de uma legislatura para próximo, é, botaram um projeto lá na Câmara de que tudo seria votado em regime de urgência e urgentíssima, ou seja, o executivo mandava o projeto, não tinha debate com os vereadores e já iria direto para votação e pronto. E aí eles conseguiu, né? Por enquanto a gente conseguiu barrar, o projeto está amarrado, que a gente não vai deixar de voltar, mas você vê o absurdo. Então, quer dizer, esse negócio do movimento popular, por exemplo, principalmente os movimentos de moradores, do movimento comunitário, com esse atrelamento, é um desafio para a gente que está nesse processo do GAL. Então é preciso a gente tentar entender o que foi antes e como é que a gente vai organizar agora dentro dessa nova conjuntura, né? E aí nós estamos tentando trabalhar um pouco parceria, principalmente na área de comunicação, né? Claro que a gente vai contar com o valoroso
jornal aqui, TV Século Diário, né? E vamos O Século tentar. Diário está acompanhando já desde o começo, ele sabe algumas reportagens também. Então, quer dizer, aproveitar muito do apoio, né? Mas também parceria nisso e também tentar tomar uma articulação para ter uma assessoria jurídica também, né? Que possa, em alguma situação, ter alguma ação, né, jurídica para poder barrar alguns projetos. Então, a gente sabe que é um desafio muito grande, né? Mas não podemos fugir do nosso papel, né, nessa conjuntura atual. Que o GAL não basta só fiscalizar, o GAL, inclusive, pode fazer alguma proposição, algum projeto de nível popular, né? Existe o projeto de lei de iniciativa popular, é um instrumento que existe, né, que pode ser usado e que é pouco usado pela sociedade. Exato. Não é fácil, mas também não é tão difícil se você olhar. Recolher assinaturas, é um momento de mobilização, que existe uma estrutura, exige uma estrutura, uma organização, mas que não é viável. E assim, chega com outro... Quando você tem um projeto de lei de iniciativa popular, isso chega com outro peso Peso é muito na maior. Câmara, né? Exatamente. Já tem uma mobilização que por si só já pressiona e coloca os vereadores. Opa, nós temos tantas assinaturas aqui de tantos por cento dos munícipes, né? Então é um instrumento bem interessante. Acho que talvez o GAL possa ter esse, como você falou, esse papel de fazer esses De instrumentos serem formulador utilizados, também, né? De formular E como você política. falou também de entrar com recursos, né? Ser um grupo da sociedade civil. Isso é muito interessante, porque a gente vê também que cada vez mais o legislativo está ganhando poder, e isso a gente pode observar muito, né? Política, obviamente, isso tem uma data também, né? A perda principalmente no governo Bolsonaro, né? Mas um pouco antes, né? No governo Temer e tudo mais, em que é entregue uma porcentual do orçamento para... Na verdade, para comprar o Congresso. E não é só o orçamento que o Bolsonaro entrega, ele entrega o poder. Né? Um poder que o governo federal de agora, né, do Lula, não consegue retomar. Porque como é que você faz? Se você não tiver pressão popular, o Congresso não vai aprovar algo contra ele mesmo, né? Que vai recortar. Né? Então é uma coisa muito delicada que repercute em muito menor escala, mas também tem repercutido a nível, né, estadual e municipal. No estado, ainda que a escala não foi tão grande, mas o aumento das emendas está sendo colocado, né? Embora o Casagrande tenha um controle, né, hoje muito grande da casa e consegue segurar isso, mas estão querendo mais emendas, que é um instrumento que... Não, e uma tendência perigosa, porque o que está acontecendo a nível do Congresso Nacional, que já perpassa por algumas assembleias legislativas e algumas câmaras municipais, se a gente não barrar isso, ou o Poder Executivo manda na Câmara, né, no caso específico dos municípios, ou então fica refém da Câmara de Vereadores. Então tá havendo essa dualidade de poder, né? Ao invés de ser um poder, harmonia entre, né? Mas não tá isso, é quem tem mais domina. Então, quer dizer, é muito complicado esse tipo de política. Então, acho que é um sinal de alerta para o que está acontecendo. Quer dizer, no Congresso já está dominado isso, né? Se a gente vê, né, o próprio Columba, lá, Davi Columba, né? Davi Alcolumba. Voltou a ser presidente do Senado, cara. Um negócio de doido, assim, você tem que chamar o Lira de companheiro, aí fica muito difícil, né? É muito difícil esse negócio. Então, quer dizer, hoje, em nome da governabilidade, se perde poder. Né? O Poder Executivo hoje, a nível federal, está totalmente amarrado. E também tem, assim, a questão do quanto que esse legislativo, hoje, inclusive, pensando aqui no municipal, né, que nós estamos falando mais dele, escuta de fato a população. Quais são os instrumentos usados, né? Raramente você tem uma audiência pública. Quando é uma audiência pública, raramente ela é qualificada, às vezes ela não é qualificada. Aí você tem uma série de homenagens, que é uma coisa que eles fazem para eles mesmos, né? Assim, para agradar um setor, como é que fala? Um setor profissional ou alguma entidade ou alguma coisa que, na verdade, assim, é legal, bonito o reconhecimento, mas não tem impacto social, não é de fato. Pode ser uma das funções, sim, mas assim, acontece mais isso do que de fato debates, né? São coisas para justificar, fez uma coisa só para justificar. Não foi debatido, não foi, entendeu? Não teve uma participação da sociedade ou do próprio segmento envolvido, né, no debate. E essas urgências em projetos estruturais
que não são urgentes, quer dizer, tem projetos que, cara, igual, pode ser a reforma da Previdência do município. Não vai ser 6 meses de debate que vai quebrar o município, né? Enfim, Claro. você pode fazer um debate. Outros debates também que são aprovados em urgência, eles não são urgentes. E a urgência é a primeira coisa que passa ali, né? É a definição da pauta que é concentrada na mão do presidente, né? Então, isso é outro fator, né, Zé? Você estava falando também. O Lira expressa isso, o Eduardo Cunha já expressava, e, enfim... Virou um modelo, né? Virou um modelo de uma gestão que, na verdade, é antidemocrática, né? Ele toma decisão com o colégio de líderes, mas assim, qual que é o espaço de participação social, qual que é o espaço de Não, e a gente diálogo fica de só fato? olhando o que está acontecendo em Brasília e não vê como é que isso está repercutindo na base, que é o município, que é o Estado, né? As câmaras Vira modelo. estão refletindo e reproduzindo aquilo que é discutido lá no Congresso. E você falou aqui dos projetos como são votados em regime de urgência. A gente vai lá na Câmara ver o projeto, fala tão rápido. Quem aprova... Continue sentado. O cara, o vereador, nem ouviu o que foi o projeto, nem fica lá conversando um com o outro, nem sabe. E tem essa coisa também de uma certa produtividade que os legisladores querem mostrar. Aproveitando os projetos, tem os projetos de relevância mínima. Então, que não tem impacto. E aí e também tem esses pacotes, né? Isso é uma coisa que eles usam muito, que é você aprovar um pacotão e que você tem várias coisas e tem os jabutis também. Então é isso, às vezes demora, às vezes é a imprensa que consegue, ou alguma entidade da sociedade civil que consegue dizer, opa, aqui tem um negócio aqui que tá falando tal coisa, mas também tá aprovando ali uma outra coisa, né? Então, assim, tem muitas artimanhas e esses líderes que entendem muito o regimento, né? Eles são muito bem assessorados, ou são... O Eduardo Cunha era um exemplo, né? O Lira também, o Davi Ismael em Vitória, né? Entendem bem do funcionamento da casa e entendem qual que é, o que ele pode fazer para, né, na verdade, ser antidemocrático usando o próprio regimento, né? E assim, com articulação política em que atropela processos e ritos que, na verdade, às vezes atropela, inclusive, né? Às vezes, inclusive, descumpre algumas coisas, mas isso passa batido. E essa entrelinha da lei, né? Que eu estava falando, que é importante também que se acompanhe, ou esses pacotões onde passa coisa, você bota uma coisa polêmica, muito polêmica, que talvez vai ser rejeitada, mas você aprova lá, e quase escondido, outra coisa que é ruim, né? Então... porque ao invés do debate vira um jogo, né? Um jogo político, um jogo de manobra, entendeu? E a gente percebe isso, né, hoje, é muito evidente a forma com que as coisas chegam para ser votada, porque ele não vem com... E muitas das vezes eles enrolam e botam na última hora, né, para não dar tempo mesmo para... tem muitos vereadores de oposição que falam isso, que estão sendo votadas coisas que não deu nem tempo de ler. Não dá nem chegou a 10 minutos. Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo é a mesma coisa, entendeu? Em Vila Velha nós temos uma discussão agora sobre o reajuste do salário do prefeito e assessores, né? Uma coisa que foi assim, colocado no final do ano passado, né? Em um período que não deveria ter sido colocado, foi aprovado, né? E para ficar bem com a população, o prefeito vetou, mas a Câmara derrubou o veto e aprovou o aumento. Até agora temos... Provavelmente tudo negociado. Entrou o Ministério Público que vetou, mas voltou atrás, liberou, né? E tá aquela discussão que não é discutido, né? E a população não fica sabendo disso. Então isso precisa ser discutido, precisa ser levado para que o munícipe saiba o que está sendo aprovado lá Esse é só um exemplo, mas tem outras questões que são discutidas lá sem ser discutida. São apresentadas, na verdade, né? Sem ser discutida. É verdade, são muitas questões que realmente passam, né? Realmente a população, ela só se mobiliza em momentos muito específicos, né? Então, você tem mobilizações, a gente viu, né? Algumas mobilizações, mas acontecem de momento específico. Ou da sociedade civil organizada, ou dos grupos comissionados também, né? Que é essa outra... Que é a prefeitura, ou a base, ou vereadores mobilizam
essa galera ali para fazer um contraponto, né, então tem acontecido muito. A direita também tem se mobilizado, é É importante claro. falar, em alguns É, projetos, bastante polêmicos, inclusive inconstitucionais muitas vezes, que é a forma deles, né, mobilizar esses grupos de igrejas ou grupos ultraconservadores e colocar o que é, digamos, é democrático estar ali na galeria e tal, mas a gente tem que observar pois também é. constitucionalidade, enfim, e algumas coisas que Engraçado vão. que nessa alteração que teve de novos vereadores que foram eleitos, né, início de gestão, eles estavam articulando uma chapa para disputar a, a presidência da Câmara em Vitória. Aí, rapaz, um monte de gente lá estava lá. Aí o prefeito foi lá, demitiu os cargos comissionados daqueles vereadores todos, aqueles que já eram da legislatura passada. Ah, meu, de repente, voltou tudo, entendeu? Botou o presidente que ele queria, quer dizer, então, quer dizer, é a turma do toma lá da cá, meu, entendeu? Então é um negócio muito, não é ideológico, né? Não é uma disputa ideológica, é disputa de interesse, é de grupos, né, privilegiados. Então, quer dizer, não é uma Câmara que faz debate político e as pessoas que estão lá não estão preocupadas com a ideologia, né? O que o partido dele pensa ou deixa de pensar. Eles estão lá articulando em torno deles mesmos. Então é muito complicado essa forma de política. Eu acho que, pelo menos, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço até para ver se essa nova geração que está chegando possa contribuir melhor para que isso não comprometa o próprio futuro deles, né? Porque uma gama de jovem aí de tá na faixa dos 35 anos não tem noção do que foi a luta, né, feita até agora. Então, eu acho que o GAL também tem essa função de resgatar um pouco dessa história da luta popular, dos movimentos sociais no Espírito Santo, para que contribuir para essa nova geração que está chegando. Bacana, é isso. São muitos, né, muitos desafios, né, do legislativo. O que vocês já observaram até agora também? O que vocês estão nesse primeiro momento, né, ainda de muito início? Acho que a gente pode voltar, talvez, daqui a alguns meses, né, quando a coisa estiver mais quente aí, ganhando forma, voltar a conversar. Mas eu já agradeço a presença e queria saber um pouco das primeiras impressões de vocês, assim. Isaías, pode começar, que já estava no processo anterior, né? Não, Vocês falaram um pouco. eu sempre sou movido eh, por pela luta mesmo, né, de criar iniciativa, né. Não, a gente não tem ainda, né, quais vai ser as perspectivas, do que a gente vai conseguir, mas a gente não vai desistir, a gente vai, eh em busca desse resultado, de retomar esse processo, né, de fazer esse vínculo com os municípios, com as comunidades, né, e que até de certa forma é uma extensão ou uma tarefa concreta dos municípios que já tiveram experiência com o Comitê Popular de Luta, né, que veio há 10 anos atrás, 5 anos atrás, que é uma tarefa concreta do GAL, é fazer com que a gente contribua politicamente, politizando do ponto de vista da política sadia para as comunidades, entendeu? Retomando esse debate político da importância da participação política da comunidade, né, nesse processo. Entender que não se resume às eleições, né. E isso para Aliás, além para além depois das depois das eleições, eleições é o mais importante, né. para além das eleições. Exatamente. Nós lá em Vila Velha, nós já fizemos 2 reuniões presenciais, né, presencial e uma virtual, né. Inclusive tivemos a presença da ex-senadora Ana Rita Scário, que resgatou para a gente o histórico, né, de como foi o GAU lá atrás, e nos deu pistas como fazer atualmente. E é um desafio porque a gente vê hoje essa questão do ódio, do esquerda, direita, e eu quero deixar aqui claro que o GAU não é de esquerda, ele é apartidário, está aberto a todos que quiserem participar, entidades, ONGs, sindicatos, aquele cidadão que ficou curioso, quer saber como participar, se aproxime. Nós, lá em Vila Velha, conseguimos o espaço no Centro de Formação da Paróquia de Cobilândia,
estamos nos reunindo lá mensalmente, né? Nossa próxima reunião é agora dia 25, para a gente vai decidir montar a coordenação do GAL, né? Como eu falei desde o início, nós estamos ainda engateando, mas já temos uma previsão de um regimento interno, como vai funcionar, e estamos caminhando, e estamos assistindo lá as sessões, né? Na Câmara, estamos acompanhando. Pois é, a gente espera que possa ajudar a elevar, né, o nível desse debate, que a gente possa, como o Isaías falou, discutir projetos, né, e não discutir Exatamente. posições, cargos, né, enfim. Porque tem coisas que inclusive não são ditas ali, né? Tem coisas que não são ditas porque não são decentes, né? Que são feitas acordos que, enfim, coisas ocultas que eu acho que cabe também à imprensa e aos grupos da sociedade civil denunciar e observar o que é feito e quais são os interesses por trás dos discursos, né? Porque tem Exatamente. discursos que são muito convincentes para certas pessoas que não estão ligadas em qual que é o contexto que está sendo dito. Mas é isso, chegou o nosso tempo. Eu agradeço vocês pela presença aqui no Política é Essa. Retomo que, assim, vamos voltar a conversar um pouco mais para frente, né? Acompanhando esses movimentos. E lembro que o Política é Essa é um programa semanal do Século Diário, vai ao ar todas as quintas-feiras, né? Produção e locução minha, Vitor Taveira, e o apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto no Rocket Studios, aqui nos bastidores. É isso, pessoal. Obrigado. Acompanhe seculodiario.com.br, siga a gente nas redes e seguimos aí acompanhando a política capixaba. Obrigado, Hildo. Obrigado, Isaías. Obrigado por esse espaço, Ivo, e bom trabalho. Vamos à luta e espero, sim, realmente, daqui a alguns meses estamos voltando aqui dizendo, olha, já fizemos isso, aquilo, já apresentamos o projeto. É um sonho, é uma utopia que é plausível. É isso, valeu. Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.